Bom dia, igreja. Bom, nós preparamos, como todo ano a gente prepara mais uma homenagem à nossa igreja. Vamos relembrar alguns louvores antigos. E a participação da igreja, nós queremos, né? Alguns louvores conhecidos, na verdade todos os louvores, acho que só um louvor que vocês ainda não conhecem, mas eu gostaria que a igreja toda participasse. Então, quando eu fizer assim, a gente fica de pé para a gente poder louvar e adorar ao Senhor junto, tá bom? Combinado? Amém. Somos a Igreja de Nova Vida, uma família guiada por Deus. Então, tudo começou em 1979. Me conta mais, nossa igreja começou numa garagem, no meio dos carros, com óleo no chão e tudo? Que isso? Foi numa garagem, mas foi todo limpo e arrumado antes, né? Que ideia. Mas foi lá que Deus nos mostrou que o nosso combustível é a oração. O lugar era pequeno, mas o sonho de Deus era gigante para alcançar nossas vidas. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Porque quando Deus está no plano, grande ou pequeno, não importa. Ele quer marcar um encontro contigo. Quem iniciou tudo foi o pastor Hugo e a irmã Elianai. Ah, eu sei, ele e os filhos, Vera e Vitor. Uma família servindo ao Senhor, com amor, em um só Espírito, o Espírito de Deus.
a igreja cresceu, cresceu e Deus preparou uma nova casa. Para. Mas como é que é isso? Deus veio aqui, fez a construção, fez acontecer. Como é que foi? Calma, eu explico. Uma mãe em Cristo ofereceu um espaço. Esse espaço aqui, ó, na Rua Caviana. Ai, que lugar. Lugar onde estamos crescendo em unidade. Depois de pastor Hugo e irmã Helenay, vieram pastor Luiz Paulo e Vera, Hélio e Glória. E agora, pastor André e Adriana. Isso, cada um em seu tempo, guiados por Deus, ensinando, cuidando, amando e unindo. Na tua verdade
Aleluia. A igreja cresceu no bairro e fora dele também. Eu lembro que tinha o evangelismo e as missões. Verdade. As missões ajudaram a levar a igreja a cantos do Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil. Porque a palavra de Deus precisa alcançar muitas vidas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Amém. Vamos marchar, igreja! Hoje nós somos uma grande família espiritual. Ih, tem foto? Eu quero ver. Oh, também. Olha, a festa da colheita. Que maneiro. Nas casas. Olha, quantas células, né? Tem célula pra caramba. Olha, pessoas de oração, olha. Com as crianças, olha que bonitinhas elas, gente. Eu dou aula pra elas, tá, gente? Com os jovens, nossa rapaziada aí, ó. Pessoas valorosas, mulheres de compromisso, homens de respeito. É verdade. E seguimos com fé, gratidão, unidade e alegria. Essa é a nossa igreja, há 47 anos e até a volta de Cristo. E tudo porque Deus é fiel.
Deus. Vamos falar juntos, todo mundo? Parabéns, Ceneva Taquara. No 3. 1, 2, 3. Parabéns, INV Taquara! Glória a Deus! Deus seja louvado, amém? Eu quero compartilhar algo com a igreja. Pode sentar. Pode sentar. Deixa eu abrir aqui. Marcos, capítulo 14, versículos 33 e 34. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 33 e 34. A palavra de Deus diz assim: E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Vamos orar. Senhor, que esta breve meditação possa falar o coração da tua igreja, como os louvores, Senhor, também já falaram o coração do teu povo, exaltando o teu nome, glorificando o teu nome nesse mês de aniversário. Mas que esta palavra possa falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, que você possa dizer amém. Eu quero rapidamente falar sobre dividir as nossas cargas. Nós vivemos numa época onde as pessoas têm muita dificuldade em abrir o coração. Por vários motivos, mas o principal motivo é por termos dificuldade de acharmos pessoas confiáveis. Quantas vezes abrimos o nosso coração, expomos os nossos sentimentos, e quantas vezes os nossos sentimentos se espalham como rastilho de pólvora, quando eles deveriam ter ficado sobre o véu da confiança que nós depositamos em alguém, sim ou não? Isso vai fazendo com que aos poucos o nosso coração ele fique fechado. Mas se o próprio Jesus, num dos momentos mais difíceis da sua existência aqui na terra, que foi aquele momento em que ele estava orando no Getsêmani. Se naquele momento ele sentiu a necessidade de abrir o coração para pessoas em quem ele confiava, nós não podemos ignorar que isso tem algo para nos ensinar. Nós não podemos menosprezar nenhum dos ensinamentos de Cristo. No momento de maior dor, angústia e aflição, ele orou ao Pai. Amém? Mas ele também abriu o coração para pessoas em quem ele confiava. E nós precisamos, meus irmãos, continuar procurando pessoas com as quais nós poderemos dividir as nossas cargas. Experiências ruins não podem nos parar. Porque por mais que pareça que não existam pessoas confiáveis, eu quero dizer para você nessa manhã que elas existem.
Quando Elias entrou na caverna, fugindo de Jezabel, e quando o Senhor perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele disse: Senhor, esta mulher perversa matou os teus profetas, o teu reino foi comprometido, o povo está em idolatria, e eu não sou melhor do que os meus antepassados, fiquei só, leva-me embora. A sensação que o profeta estava sentindo é que ele tinha sido a última pessoa confiável que existia. Sabe o que Deus disse para ele? Você lembra da passagem? O que foi que Deus disse a Elias? Elias, volta. Porque existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Pessoas confiáveis são raras. São raras. Porque hoje em dia nós somos rápidos em julgar pessoas. Julgamos pessoas com extrema facilidade. Não sabemos da história, não sabemos do contexto, mas julgamos com muita velocidade e até com uma certa propriedade que não temos. Mas existem ainda pessoas confiáveis, porque Deus, Ele reserva pessoas confiáveis. E com essas pessoas, nós precisamos dividir as nossas cargas. Se você está sofrendo sozinho, eu quero incentivar você, usando o exemplo do próprio Cristo, a dividir a sua carga com alguém. Com quem, pastor? Encontre Pedros, Tiagos e Joãos. E divida a sua carga com eles. Porque Jesus entendeu a importância de fazer isso. E não é fácil. Não é fácil dividir carga com pessoas. Porque para dividir cargas eu preciso me expor. E nós vivemos num mundo hoje altamente conectado, mas ninguém expõe nada. Tudo que você vê nas redes sociais é superficial. Porque nas redes sociais não tem ninguém sofrendo. Não tem ninguém com crise, não tem ninguém com falta de dinheiro. Mas a grande verdade é que pessoas que estão sorrindo nas redes sociais estão chorando dentro dos seus quartos. Nós precisamos, meus irmãos, achar pessoas confiáveis para expor as fraquezas da nossa alma. Porque tem gente que se acha muito. Tem gente que acha que é o super crente. Mas não é. Pessoas se acham melhores do que outras pessoas, mas não são. O apóstolo Paulo diz que não há ninguém que faça o bem na face da terra. Não existe ninguém que seja louvável neste mundo. Porque todos nós, disse Paulo, pecamos. Então, pastor, a minha vida está perdida? Não. A nossa vida foi resgatada pelo Cordeiro de Deus. E esse é o motivo da nossa alegria. Porque a nossa história não acaba no nosso pecado. A nossa história começa na ressurreição do Cordeiro. O mesmo Cordeiro que rasgou o seu coração
e dividiu a sua carga com seus apóstolos. O mesmo cordeiro que disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Este cordeiro, ele dividiu. Ele compartilhou a sua carga com os seus discípulos. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos procurar e encontrar na igreja pessoas confiáveis. Mas antes de nós procurarmos e encontrarmos pessoas confiáveis, nós temos que ser o quê? Confiáveis. Nós temos que aprender a ter a capacidade da confidencialidade. O que pessoas contam a você, elas contam para você. Elas não contam para as pessoas. Se alguém contou algo para você, é porque ela confiou em você. E este sentimento, ou este segredo que ela dividiu com você, não é seu. É dela. Se não é seu, você não pode dar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho o privilégio de ter meu sogro aqui, ser o pastor dele. Ele tem um carro. Se eu falar assim, ó, estou dando aqui o carro do meu sogro, o que vai acontecer? Vai dar ruim, não vai? O carro não é meu. Como é que eu vou dar um carro que não é meu? Você entende o que eu estou dizendo? Se é dele, é dele. Quando alguém te conta alguma coisa, esse segredo é seu? É de quem? Pessoa. Então por que você vai contar ele para outras pessoas? Se alguém está dividindo a carga com você, é porque ele está precisando de quê? Ele está precisando de quê? De ajuda. Volta lá para o texto, versículo 34. Fiquem aqui, está escrito aqui no texto, ó. Fiquem aqui e o que Jesus está pedindo aos seus apóstolos? Ajuda. Jesus está dizendo para os seus apóstolos: me ajudem nesse momento de dor. Jesus não estava contando aquilo para eles descerem ou saírem daquele lugar e contar tudo que Jesus estava sentindo para os outros. Não, Jesus estava abrindo o seu coração porque ele queria ajudar. Então nós temos que nos tornarmos pessoas confiáveis. Pessoas que alguém vai olhar e vai dizer: eu posso confiar naquele irmão. Meu fardo está difícil. A luta está grande. Mas eu sei que eu posso contar com o irmão fulano. Eu sei que eu posso contar com a irmã fulana. Porque é uma pessoa confiável. Agora você precisa entender que isso é um caminho de mão dupla. Quem precisa falar, uma hora vai precisar ouvir. Porque tem gente que gosta muito de falar, de compartilhar os seus problemas. Mas quando alguém vem fazer o caminho contrário, a pessoa fala que naquele momento ela não tem tempo. Para que a vontade de Deus se cumpra em nós, nós precisamos nos tornar pessoas confiáveis e precisamos ter tempo para ouvir as pessoas. Por quê?
Porque igreja não é uma estrutura. Foi contado aqui um pouquinho da história da nossa igreja, que começou numa garagem, e aí depois esse terreno foi comprado, aqui tinha uma escola para crianças, era uma casinha aqui nos fundos, e a igreja entrou, e depois foi construída essa estrutura, foi construído aqui um prédio em anexo de 4 andares, uma estrutura maravilhosa. Mas igreja é essa estrutura? Não. Igreja é o povo de Deus. Igreja são as pessoas que se tocam, uma vida tocando na outra, dividindo as suas cargas, levando junto os seus problemas. Veja aqui, por exemplo, Gálatas 6:2. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6:2. O que está escrito? Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão fazendo o quê? Cumprindo a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros é uma ordem de Deus, para que ninguém ande só. Tiago 5,16. Portanto, confessem o quê? Os seus pecados. A quem? Ao bispo? Ao pastor? A quem? Uns aos outros. Mas é confessar pecado só para confessar? O que mais tem que fazer? Orar. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Para quê? Para que vocês sejam curados. Pastor, mas eu vou confessar o meu pecado para quem? Para pessoas confiáveis, que não vão te julgar, mas vão te ajudar em oração, que vão te dar direção. Eu li uma vez um livro de um pastor, que ele cometeu adultério, e ele não contou nada para ninguém. Ele continuou com a sua família e continuou pastoreando a igreja. Só que o Espírito Santo começou a incomodá-lo, porque aquilo era um pecado e estava errado e estava escondido. E ele não sabia o que fazer. Até que um dia ele lembrou de um amigo dele, uma pessoa confiável. E ele ligou para esse, também era um pastor, ele ligou para o seu amigo. E foram tomar um café. E ele disse: eu preciso confessar algo para você. Ele disse: o que foi? Eu pequei. E aquele pastor amigo disse: o que você fez? E ele disse: eu cometi adultério. E aquele pastor amigo dele, ao ouvir aquilo, disse: bom, depois que você cometeu esse adultério, o que você fez? Ele disse: nada. Esse é o problema, eu não sei o que fazer, eu não tenho coragem de confessar o meu pecado para minha esposa, eu não tenho coragem de confessar o meu pecado para a igreja, e eu não tenho mais coragem nem de encarar a Deus. E aquele pastor amigo dele disse: bom, então nós vamos fazer a coisa certa. Como eu vou fazer isso? E aquele amigo disse: eu vou estar do seu lado. Eu vou estar do seu lado. Mas eu não sei o que fazer. E aquele amigo disse: a primeira coisa que nós vamos fazer é conversar com a sua esposa.
E eles foram conversar com a esposa. Depois ele disse, e agora? Eu falei, agora nós vamos falar com a igreja. Mas eu não sei como vai fazer, mas eu vou estar do seu lado. Você não se arrependeu? Me arrependi. Você não quer mudar? Falou, quero, então eu vou estar do seu lado. E aquele pastor foi com ele e confessar o seu pecado para a igreja. O caminho de volta não foi fácil, porque o adultério é uma quebra de confiança. Mas aquele homem, além de ter Deus, porque ele estava arrependido, ele tinha quem ao seu lado? Alguém confiável, que não o abandonou no seu momento mais difícil. Nós precisamos, meus irmãos, encontrar, e eu vou repetir, nós precisamos encontrar na igreja pessoas confiáveis. Ah, pastor, mas eu tive uma experiência ruim lá atrás. Eu também tive. Ou você acha que não? Aliás, eu tenho até hoje. Se eu for olhar para as decepções que eu sofri no ministério, eu não estaria nem aqui em cima. As traições, as ingratidões, as coisas falsas que falaram a meu respeito e que falam até hoje. Se eu fosse olhar para essas coisas, eu não estaria aqui hoje, nem eu nem minha família. Mas ao mesmo tempo que existem pessoas que falam mal, existem pessoas confiáveis. E eu não desisto disso. E eu continuo indo atrás das pessoas confiáveis. Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é fiel. Você crê nisso? Eu creio. Ele é fiel. Então nós não podemos desistir, porque se desistirmos, a igreja deixa de existir. Nós vamos deixar de ser igreja e vamos ser apenas um ajuntamento de pessoas. Se eu não puder confiar em pessoas, então estarmos reunidos aqui não faz sentido. Se a nossa igreja quer se multiplicar, e eu creio que a gente quer, você também crê? Se a nossa igreja quer crescer de casa em casa, eu quero, você quer também? Se nós queremos ganhar almas para o reino de Deus, e eu quero, você quer também? Nós precisamos ser pessoas confiáveis. E quando pessoas chegarem aqui, ou chegarem nas células, e rasgarem o coração, elas vão precisar do seu abraço, do seu carinho, e não do seu julgamento. Que nós possamos nos tornar, e eu encerro com essa conclusão, que nós possamos nos tornar uma reunião de irmãos, em que uns sejam com os outros, e que nós, mesmo sendo pessoas diferentes, que nós possamos ter unidade do Espírito. Que todos os necessitados da misericórdia e da graça de Deus possam encontrar aqui um ambiente de segurança, confiança, onde nós possamos ser sarados e amados e não julgados. Foi por isso que Jesus dividiu a sua carga, porque ele precisava de ajuda. E pessoas precisam de ajuda. Talvez hoje você esteja bem, e glória a Deus por isso, amém? Mas no dia da sua aflição, você vai precisar de pessoas que vão dividir a carga com você. Então que você continue procurando. Esta palavra que eu quero deixar para você é para você não desistir, amém?
para você não parar de acreditar, para você entender que Deus continua separando e reservando pessoas em quem você pode confiar. E essas pessoas estão na igreja. E se você procurar, você vai encontrar. Mas antes de tudo, seja você uma pessoa confiável. Alguém que vai conseguir guardar segredo, ou vai guardar em confidência o que foi confidenciado a você. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos terminar louvando ao Senhor. Cadê o ministério de louvor? Vamos cantar ajuntamento. E que esta palavra fique guardada no seu coração. Que você não desista de abrir o seu coração, pois aqui existem pessoas confiáveis. Vamos louvar o Senhor. Sopra sobre nós.
oramos, ó Deus, que esta palavra frutifique em nosso coração, que nós possamos dividir as nossas cargas, que nós possamos abrir o coração com pessoas que o Senhor tem levantado neste lugar, meu Pai, pessoas que te amam, pessoas que te buscam, pessoas que são confiáveis, ó Deus, e que nós sejamos essas pessoas para todos que aqui chegarem, meu Deus. Oh, aleluia. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por esses 47 anos que o Senhor nos deu neste lugar, e que estas portas possam continuar abertas até o dia da tua volta, Senhor. Que até o dia da sua volta, este púlpito, esta igreja continue aberta, pregando a tua palavra, pregando o teu evangelho, Senhor. Que este lugar continue sendo uma base missionária, meu Pai, onde pessoas vão te encontrar e te conhecer e te confessar como Senhor e Salvador das suas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã tão especial. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. No nome santo de Jesus. Amém.